E agora? Tá bom? Ok. Bom, boa noite. Bem-vindos ao Estúdio X, Welcome to Studio X. Hoje é a quarta vez que nós fazemos a X-Week. A X-Week ela coincide com a vinda dos estudantes da Colômbia. Então, essa programação é uma programação que também atende aos anseios acadêmicos. Esses 4 anos que a gente faz X-Week também significa que a Estúdio X agora já tem 4 anos. Então, agora a gente já consegue olhar para trás e ver um caminho que a gente já vem percorrendo desde então. Eu vou passar rapidinho a programação da semana para vocês. Hoje a gente tem 2 palestras, como vocês já sabem. A gente está chamando dos clássicos modernos, que são o Afonso Eduardo Ride, que o professor Alfredo Brito vai apresentar, e a Elina Bobardi, que a professora Maria Cristina Cabral vai apresentar. Amanhã, nós temos, às 5 horas, a exibição do filme Dia de Festa, do Tony Venturi e do Pablo Georgieff, que acompanharam a ocupação do edifício Prestes Maia, em São Paulo. Esse filme ele documenta esse processo de ocupação pelo MTST. E às 6h30, nós temos uma palestra sobre ocupações urbanas. Para essa palestra, a gente convidou o Tony Venturi, que é um dos diretores do filme, a Thaís Meirelles, que é uma arquiteta aqui do Rio de Janeiro, do escritório Chique da Silva, e que trabalhou, durante um bom tempo com ocupações urbanas, e o Vitor Guimarães, que é um dos coordenadores do MTST aqui na cidade. Na quarta-feira, a gente celebra, não na quarta, mas esse ano a gente celebra os 50 anos do Parque do Flamengo. Então a gente vai ter uma noite dedicada a Roberto Buller Marx, com o Abílio Guerra, editor do site Vitrúvios, o Pierre Martin, paisagista, radicado aqui no Rio de Janeiro, e com Robério Dias, que durante muito tempo foi diretor do sítio Roberto Buller Marx. E finalmente, na quinta, para quem teve a chance de ver a exposição no térreo Cidade Pós-Petróleo, nós vamos ter uma palestra de finissage dessa exposição, com a Nicole Oppel, que é da Arc Plus, da Alemanha, que é uma das 2 instituições responsáveis pela exposição, com Rainer Hell, da Universidade de Berlim e da TH de Zurich, com a Iva Uz, é o escritório dela, com a Iva Pfanes, do Uz Architects, que fizeram uma exposição aqui no ano passado chamada Águas Cariocas, sobre wetlands, com o Marcos Rosa, que foi curador do Urban Age, tanto do Urban Age de São Paulo, como no Urban Age no Rio de Janeiro, do Prêmio Urban Age, que premia as iniciativas da sociedade civil. E, espera aí que falta alguém. E a Cristina Mendonça, que é a diretora da C40, que é uma rede de cidades, uma rede global de cidades, diretora da C40. Bom, só para introduzir rapidamente, o Alfredo Brito, que está aqui conosco, ele é professor da PUC-Rio, e foi professor até 2005 da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um escritório de arquitetura, o GAP, Grupo de Arquitetura e Planejamento, responsável por vários projetos, inclusive vários projetos de restauro e recuperação, dentre os quais o conjunto habitacional Pedregulho, do Afonso Eduardo Ride, e é por isso que o Alfredo foi convidado para fazer essa apresentação por vocês. Ele também é autor do Guia Rio Contemporâneo, do livro Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, que recebeu o prêmio do IAB Rio de Janeiro em 1992, e Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, Editora Pini, São Paulo, 1991, e foi curador da exposição Rio Jamais Visto, no Centro Cultural Banco do Brasil, além do Europália, em Bruxelas. Em seguida, a gente vai receber a professora Maria Cristina Cabral. A Maria Cristina Cabral, arquiteta e urbanista pela FAU-FRJ, mestre e doutora em História pela PUC-Rio. Hoje em dia, ela é professora de História e Teoria na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. É coordenadora adjunta do mestrado acadêmico do ProURB, também da FRJ, e do Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital. Bom, Alfredo, muito obrigado, bem-vindo. Obrigado.
aqui. Só na setinha. Fica bem, não precisa apagar essa não. Bom, eu que agradeço primeiro o convite, porque é uma oportunidade de nós estarmos... Estão ouvindo aí? Então. Pode? Pode falar? Para testar, ver se aí vocês estão ouvindo. Então, agora melhorou? Não, tá bom. Mas é uma oportunidade de promovermos um reencontro com a obra de um arquiteto extraordinário. Eu costumo dizer que é um talento extraordinário num arquiteto completo. O Afonso Eduardo Ride nos traz uma possibilidade de encontrar a essência da arquitetura e do urbanismo. Quer dizer, as questões que já de muitas décadas vinham sendo colocadas como a organização espacial e a qualidade de vida urbana, a qualidade do ensino, integração das artes, representação, a questão de nós termos uma representação profissional em órgãos atuantes que defenda a nossa profissão, a questão da tecnologia, de você trabalhar com a indústria e a tecnologia da construção a favor de melhorar os recursos destinados à obra pública, tudo isso teve resposta da melhor qualidade na atuação de Afonso Ride. Ele pertencia a uma geração que tinha como objetivo, acreditava fundamentalmente numa possibilidade de transformação do Brasil, de criação de uma nação. Ele surge exatamente, juntamente com outros arquitetos, na década de 30, quando ocorre uma revolução política no país, empreendida por jovens que pensavam criar realmente uma nação e transformar o Brasil voltado para o Brasil. Quer dizer, isso era uma questão básica. E a outra era que, em termos de arquitetura, tinha uma inspiração em Le Corbusier. Quer dizer, é uma geração que percebeu, com a passagem de Le Corbusier aqui em 29, e mesmo antes, em 28, quando Le Corbusier edita o Verso in Architecture, eles começaram a formar grupos nas faculdades para poder entender o que era aquilo, porque nada daquilo era ensinado na escola. Quer dizer, eles não tinham nenhuma noção do que fosse realmente arquitetura e urbanismo dentro da escola. Eles foram aprender isso fora. E, a partir exatamente desse momento, eles começaram a acreditar nessa possibilidade de fazer uma arquitetura concreta para esse país. E vocês vão ver que na obra do Ride, eu vou passando aqui, é a figura do Ride, e aqui duas imagens que são do Ministério da Educação, e o prédio do MEC, que foi originalmente Ministério da Educação e Saúde, e do Museu de Arte Moderna. Duas participações fundamentais do Ride. Quer dizer, ele começa a vida dele antes mesmo de se formar. Ele entrou muito cedo para a faculdade, com 17 anos. Ele se formou com 20 e poucos anos, 25 anos, e quando ele estava ainda na faculdade, veio ao Rio, convidado pela prefeitura, um urbanista chamado Alfredo Agache, para fazer uma grande remodelização e reurbanização, que não se chamava assim na época, do Rio de Janeiro. Inclusive, traz para aqui e para todo o público da arquitetura a questão do urbanismo, que era uma coisa desconhecida. Nem essa palavra existia aqui entre nós. E o Agache faz algumas conferências explicando o que é urbanismo, quais são os métodos de trabalho com a cidade. E
vai à faculdade de arquitetura, que era a única na época, e procura os melhores arquitetos, e é selecionado o Afonso Ride para trabalhar com ele, como estagiário dele. Isso muda a cabeça do Ride, porque ele passa a ter um convívio com essa questão de planejamento da cidade, planejamento do espaço urbano, coisa que nunca tinha se passado para toda essa geração, era totalmente desconhecido. O Agache, com a Revolução de 30, é interrompido o trabalho dele, mas o Ride passa a se integrar na prefeitura. Ele passa a ser um funcionário público e dedicar sua vida exatamente ao bem público. É uma característica marcante na personalidade e na obra do Ride, é o trabalho dele para a obra pública, que vem daí. Ele mesmo diz que, em 1932, não havia possibilidade para um jovem arquiteto sem conhecimentos maiores e de relações políticas, etc., ter um escritório próprio e partir para uma obra própria, que a possibilidade dele sobreviver é entrar mesmo para a prefeitura. E, com isso, ele se dedica, ele vai crescendo dentro da prefeitura até atingir os maiores postos de diretor de planejamento urbano da cidade, e nós vamos ver de planejamento de várias outras coisas. Durante os primeiros anos, ele projeta muitas coisas pequenas, assim, posto policial, posto florestal, bar e pequenas obras para parque, tudo obras públicas, quando ele, ao mesmo tempo, concorria em concursos, fazia concursos para poder exercer exatamente a sua criatividade. Num desses concursos, ele concorre ao projeto da sede do Ministério de Educação e Cultura, o que era o Ministério de Educação e Saúde, MES, e que ficou conhecido como o MEC, hoje Palácio do Capanema, esse que nós vemos. Ele perdeu, né, todos os arquitetos modernistas, né, ele, Carlos Vião, Oscar Niemeyer, que concorreram, não foram premiados. Mas houve, não vou entrar agora nessas considerações, porque nós vamos, só a história do MEC dá mais do que uma conferência. Nós vamos só dizer que o Lúcio Costa fez uma intervenção, juntamente com o Carlos Drummond de Andrade e o Rodrigo Melo Franco de Andrade, e conseguiram anular o concurso e formar uma equipe comandada pelo Lúcio Costa para fazer esse projeto. E o Lúcio convida o Afonso Ride exatamente pelo papel dele na escola, porque quando o Lúcio foi diretor da escola e conheceu o Ride, viu nele o talento extraordinário que era. Houve até um acidente dentro da escola, que foi um concurso entre alunos, que o Ride tirou 3º ou 4º lugar, mas o Lúcio, como diretor da escola, fez questão de colocar um aviso dizendo: esse é o projeto do caminho da arquitetura que o Brasil deve seguir. Quer dizer, foi uma atitude assim, muito radical, vamos assim dizer, para o diretor da escola, mas que exatamente isso aconteceu. Com esse período, esse período do Ministério da Educação foi fundamental exatamente porque o Lúcio convence o governo de trazer o Le Corbusier para ter uma leitura crítica do projeto que essa equipe fez, que era um projeto de pessoas inteiramente inexperientes. Eram pessoas que estavam fazendo praticamente os seus primeiros projetos da vida. Eram jovens arquitetos que estavam com várias ideias, mas que não tinham tido oportunidade de projetar. E estavam projetando um prédio monumental, uma coisa marcante no país, e que se tornou um monumento no mundo inteiro. Hoje, o MEC participa da história da arquitetura moderna e integra todas as enciclopédias e estudos desse período da arquitetura moderna. O Ride convive, então, tem essa oportunidade, quando eles convencem de trazer o Le Corbusier para essa leitura crítica, o Le Corbusier passa um mês aqui, trabalhando de manhã à noite com eles, na prancheta, discutindo. Isso é uma aula que muda a cabeça desses arquitetos, principalmente do Ride. O Ride passa a ter uma outra atitude, mas continuando como um funcionário público dedicado ao bem público. Isso é a marca fundamental, que é uma coisa exemplar
no RID, né? Ele faz vários outros projetos, inclusive com essa mesma equipe. Participa do projeto por uma cidade universitária, na Quinta da Boa Vista, e faz outros projetos importantíssimos que eu vou destacar, para resumir e chegar ao Pedregulho, 3 projetos muito marcantes na vida dele e na cidade, né? Que são o MEC, o Museu de Arte Moderna e depois o Conjunto do Pedregulho. O Museu de Arte Moderna, você poderia dizer que é a tecnologia a favor da emoção. Quer dizer, é um projeto absolutamente extraordinário em que você tem uma solução inusitada no aterro, porque aí já estava em processo a conquista do mar, aterrando com o desmonte do Morro do Santo Antônio. Estavam aterrando a frente marítima, ali na Glória Flamengo, até o Morro da Viúva, que vem a se tornar o Parque do Flamengo, e essa área foi cedida para fazer o Museu de Arte Moderna. Ele faz um projeto, e eu vou aqui rapidamente ler um texto dele, porque ele escreve isso, e é interessante a gente perceber, que explica não só a concepção do prédio, mas o porquê que esse prédio está colocado nessa posição e com esse vazamento, essa transparência que era fundamental, e é o fundamental hoje, quando a gente pode ter o prazer de conhecer esse prédio e usufruí-lo, de perceber a ligação dele com a cidade. O RID diz o seguinte: foi preocupação constante do arquiteto evitar, quanto possível, que o edifício viesse a constituir um elemento perturbador da paisagem, entrando em conflito com a natureza. Daí o partido adotado, com o predomínio do horizontal, em contraposição ao movimentado perfil das montanhas, e o emprego de uma estrutura extremamente vazada e transparente que permitirá manter a continuidade dos jardins até o mar, através do próprio edifício, o qual deixará livre uma parte apreciável do pavimento. Em lugar de confinar as obras de arte em 4 paredes, no absoluto isolamento do mundo exterior, foi adotada uma solução aberta, em que a natureza circundante participasse do espetáculo oferecido ao visitante do museu. Essa solução, que tem várias questões envolvidas, uma que é o próprio conceito de arte na época, e esse pavimento térreo absolutamente livre, para que as pessoas pudessem utilizar e criar à vontade. Quem teve a possibilidade de conhecer ou soube, na década de 70 foi feito através de um crítico de arte, que era um diretor de criação no Museu de Arte Moderna, o Frederico Moraes. Foram criados os Domingos da Criação. Isso vocês têm que imaginar no momento da vida política brasileira, vida cívica brasileira, muito conturbada. Foi o auge dos anos de chumbo, dos anos negros, em que não se podia sequer reunir um grupo para conversar. E, no entanto, o museu ofereceu esse espaço em que a população ia livremente para lá e, através de estímulo com tinta, papel, tecido, e passavam domingo, os adultos, crianças, todas as pessoas reunidas, criando livremente. Foi uma manifestação de liberdade, uma coisa absolutamente impensável e extraordinária para aquele momento político que vivíamos. E lá também era o local que abrigava toda a juventude inconformada, que não tinha possibilidade de se reunir e discutir. Nesse térreo do museu era o espaço exatamente adequado. Mostrava como o RID era visionário nesse sentido de proporcionar com a arquitetura condições espaciais adequadas àquele momento. Em frente, uma outra coisa fundamental aqui é uma outra visão dele, mas nós vermos a solução estrutural do
do museu. Para isso que ele fala, que era a intenção dele, que eu li há pouco, você vai ver o seguinte: o pavimento, esse é o pavimento livre térreo, inteiramente sem apoio. Ele coloca, através desses pilares em V, a sustentação desse primeiro pavimento. E os pavimentos superiores, eles não têm apoio por pilar, eles são suspensos por tirantes de aço para aquela grande viga, que distribui toda a carga para esses pilares laterais. Ali está a solução do prédio, do pavimento superior com pavimento intermediário, e é uma escada ali. E a iluminação toda feita por sheds compensados para que a luz natural ela pudesse ser absorvida para as obras de arte, filtradas sem atingir diretamente a obra e desgastar a tinta, tudo mais. E isso foi tudo estudado para que, na medida que o dia fosse escurecendo, houvesse uma compensação da luz artificial e mantivesse o sistema cromático de todas as obras íntegros. Então, isso foram várias soluções muito ricas e inovadoras que o RID apresentou com o Museu de Arte Moderna, que tornou-se um ícone da arquitetura brasileira moderna e do Rio de Janeiro. E, sem dúvida alguma, o outro grande momento da obra dele, sem dúvida alguma, é o Parque do Flamengo. O Parque do Flamengo é uma história muito conturbada, deverá ser contada aqui, estou vendo, vai ter uma discussão aqui daqui a 2 dias, 3 dias, quinta-feira, né? Vai haver uma... E vocês devem se aproximar disso, porque realmente é uma história belíssima de luta e de conquista do espaço a favor da população. Porque a ideia do Parque do Flamengo começa na década de 40, final da década de 40, quando há uma decisão da prefeitura de demolir o Morro de Santo Antônio. Ainda, pouco antes, eles já tinham feito uma espécie de uma proteção, um enrocamento no mar para criar uma nova área aqui nessa parte que nós estamos vendo. Que ali o mar via até lá onde estão aqueles edifícios e as árvores, que é a Avenida Beira-Mar. Isso aqui tudo foi conquistado. Então, primeiro foi feito esse enrocamento, e no final da década de 40, o prefeito decidiu que isso serviria para uma quantidade enorme, 16 pistas de alta velocidade ligando a Zona Sul e ao centro da cidade. Acontece que o RID, que era o diretor de urbanismo, fez uma proposta concreta, isso em 48, 49, de que não deveria se ocupar e adensar essa área. Na realidade, a ideia do prefeito era fazer uma nova Copacabana, era botar uma pista do meio e edifícios em tudo, vender todas as áreas e fazer um grande negócio imobiliário. E já era essa a proposta. E o RID foi absolutamente contra. Foi tão contra que ele foi demitido, ele foi exonerado do cargo que ele ocupava desde sempre, que era o diretor de urbanismo da prefeitura. E foi exonerado porque ele se recusou a fazer um projeto nessas condições. Bom, isso depois o prefeito mudou naturalmente, ele voltou para o departamento, passaram-se os anos, e na década de 60, um novo governo, e aí não mais prefeitura do Distrito Federal, mas governo do Estado da Guanabara, já que havia sido transferida a capital do país para Brasília, o novo governo, que era o Carlos Lacerda, ele resolveu tocar o aterrado, como se chamava, o aterrado do Flamengo para frente, mas ainda com essa perspectiva. Quando um personagem fundamental nessa história, que chama-se Lota Macedo Soares, que não era arquiteta, não era engenheira, não era da prefeitura, mas era amiga do governador, né? E o governador morava exatamente num edifício na Praia do Flamengo, de frente para esse aterrado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um filme, Flores Raras, sobre a vida da Lota.
e que conta, tem essa cena no filme. O filme tem um problema, a meu ver, com a arquitetura, porque faz dela uma arquiteta e uma urbanista importantíssima do Brasil, mostrando obras de Oscar Niemeyer, Sérgio Bernardes, como sendo dela. É um equívoco grosseiro no roteiro do filme. Mas essa cena é importante, porque ela está na sacada com o governador, com o Lacerda, e diz, você tem a oportunidade política de fazer um bem a essa cidade, é transformar isso num parque, e não colocar na especulação imobiliária. Nessa altura já haviam vários projetos de edifícios para o aterro e tudo mais. E ele acaba sendo convencido. A Lota é tão veemente, aliás, tem um texto dela, o texto que defende o Parque do Flamengo, que é primoroso, assim, sobre a questão da cidade contemporânea, quer dizer, a questão da presença do automóvel, a desvalorização das áreas para o pedestre, a desvalorização do espaço público, como isso poderia ser recuperado, a grande oportunidade que esse parque traria, ia ser um parque único no mundo, numa orla. Enfim, ela fez uma defesa espetacular. Ele, Lacerda, cria um grupo de trabalho, nomeia ela como presidente e ela coloca como condição chamar o RID, porque ela sabia da capacidade dele e sabia também que ele já tinha pensado esse assunto, né? E aí forma uma equipe muito valiosa, que era o RID na arquitetura, o Burle Marx no paisagismo, o Luiz Emídio na botânica, e a Berta, que era uma engenheira também extraordinária da prefeitura, na parte educativa. Enfim, fizeram um grupo de trabalho e fizeram um dos parques mais importantes, mais notáveis no mundo inteiro. Um parque que tem 1.200.000 metros quadrados, com vários equipamentos, mas o RID já dizia no texto dele, na proposta dele, que nenhuma arquitetura deveria interferir a modo de você perder a perspectiva da paisagem, da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar, da montanha e tudo mais, e fez algumas obras notáveis. Tem meia dúzia de obras projetadas pelo RID que são pérolas nesse conjunto. E o Parque do Flamengo é realmente muito marcante. E, finalmente, eu vou entrar no assunto, porque senão o tempo não vai dar, o assunto da terceira questão marcante dele. É importante entender que a obra do RID não é uma obra extensa, não é uma obra de centenas de projetos, não, ele fez algumas dezenas de projetos. E porque exatamente nessa condição de funcionário público e da personalidade dele. O RID era o que você poderia chamar de... Acho que foi Carlos Drummond de Andrade, eu tenho até um texto do Carlos Drummond que eu leio no final, que diz que ele é um verdadeiro gentleman, quer dizer, uma pessoa muito delicada, muito correta, muito... não digo introspectiva, mas, enfim, ficava sempre muito na dele, mas com uma característica, ele dizia sempre as verdades e diretamente a qualquer pessoa, todos. Tanto que o episódio dele com o prefeito anteriormente foi exatamente por causa disso, porque ele não se negava a dizer as verdades. Mas não era uma pessoa que se promovia, uma pessoa que tinha um círculo social de atividade que aparecia, nada disso. Então, certamente, se não fosse um outro personagem fundamental nessa história toda, e na história do Brasil, que é Carmen Portinho, principalmente vocês, mulheres, devem ter uma possibilidade de ter um maior contato com a história de Carmen Portinho. Tem 2 livros sobre Carmen Portinho, um escrito por uma professora da PUC-Rio, que é Ana Luísa Nobre, e um outro editado pela UERJ. Vocês procurem ler, porque é a história de uma mulher brasileira absolutamente fora de série. Além de ter sido pioneira em várias coisas, ela foi a terceira engenheira formada no Brasil, isso no final das décadas de 20 para 30, ela foi líder das conquistas femininas na sociedade brasileira, até mesmo já uma idade muito avançada, quando houve a Constituição de 88, ela liderou as reivindicações
do Brasil inteiro, do setor feminino, para introduzir na Constituição as conquistas femininas na nossa Constituição de 88, deve-se à liderança de Carmen Portinho. Mas Carmen Portinho era engenheira da prefeitura, funcionária da prefeitura. A partir de um determinado momento, teve uma relação pessoal, afetiva, amorosa com o Ride, né? Passaram a formar um casal, apesar de serem muito discretos, não apareceram, porque eles não se casaram, e naquela época isso se tornava problema no círculo social, mas eles tinham uma vida comum, e ela foi quem levou o Ride a ter todas essas... O projeto do Museu de Arte Moderna, se não é a Carmen, ele não existiria, nem o Ride teria projetado. E várias outras coisas, e o principal, esse que eu vou entrar agora, que é o conjunto residencial Prefeito Mendes Moraes, conhecido como Pedregulho, porque ele está assentado num promontório que tem o nome de Pedregulho em São Cristóvão, hoje Benfica, que é uma parte de São Cristóvão. A Carmen Portinho, ela, depois da guerra, final de 46, a guerra termina em 45, em 46 ela vai à Inglaterra e tem um conhecimento, passa quase um ano lá, e passa a ter um conhecimento sobre o planejamento urbano e o pensamento dos urbanistas na Inglaterra para o desenvolvimento do país pós-guerra. Eles tinham que reconstruir muitas habitações para atender a necessidade do país, tinham que construir cidades, e eles partiram por um princípio de criar o que se chamaram as novas cidades, as New Towns. E a Carmen teve um contato com eles muito forte, e veio para o Brasil com muitas ideias a respeito da habitação no Brasil. E convence o prefeito a se criar aqui no Rio de Janeiro, que era a capital federal, e, portanto, era o tambor de todas as ideias para o Brasil, mas a ideia era começar uma experiência aqui, o Departamento de Habitação Popular. E o Departamento de Habitação Popular propunha criar inicialmente 10 conjuntos habitacionais para depois expandi-los e disseminá-los como uma solução do morar urbano. E o que está proposto por ela, principalmente, mas com o Ride junto, porque ela coloca como condição o funcionamento do departamento, a aceitação dela dirigir o departamento, a presença do Ride como o arquiteto principal. Foram chamados outros arquitetos importantes para colaborar, fizeram uma equipe muito forte, mas a ideia de desenvolvimento dos projetos é do Ride e da Carmen, e que torna o conjunto do Pedregulho, aqui são outras imagens do aterro, e aqui tem uma imagem do primeiro, a maquete, né, uma maquete do primeiro projeto, porque foram feitos 3 projetos, um primeiro em 1946, o segundo em 47 e o finalmente aprovado e que foi construído em 48. Ele não chegou a ser construído integralmente. E, aliás, no DHP foram feitos cerca de 17 projetos, foram construídos 4, nenhum deles foi concluído integralmente. E isso faz parte exatamente da proposta ser tão avançada, porque não era uma questão de arquitetura. Claro que o projeto do Ride traz uma série de inovações e cria um avanço para a arquitetura brasileira extraordinário, e até hoje ele é considerado como um pioneiro e um destaque nessa história. Mas é também uma visão muito avançada de habitação para as pessoas de baixa renda. A primeira experiência, que foi o Pedregulho, eles fizeram que era experimental mesmo, eles fizeram para funcionários da prefeitura, funcionários de baixa renda, que estivessem localizados na sua função, junto à prefeitura, seu trabalho profissional, num raio de 5 quilômetros, que pudesse ir a pé em pouco mais de meia hora.
E isso era uma da questão, porque eles diziam que se a cidade, o governo, se dispusesse a resolver o problema da habitação dessa forma, você resolveria o problema, em grande parte, do transporte público, da mobilidade urbana, como nós falamos hoje. Então, eles pensavam exatamente isso, criar uma que ficou conhecido, já vinha com esse nome da França, uma unidade de habitação, na qual você tivesse habitação e tivesse os serviços imediatos. Um local de mercado, um posto de saúde, uma escola, um setor desportivo, enfim, você tinha todos esses serviços e equipamentos urbanos integrados ao terreno, com uma condição, que o carro não penetrasse, de forma que as crianças poderiam circular livremente, poderiam ir de sua casa à escola, da escola para a parte esportiva, ou andar, enfim, toda essa parte, sem cruzar com o automóvel. Isso aí era uma das questões fundamentais. A outra, que foi uma discussão muito grande, era essa relação que até hoje se discute no mundo, alguns países já avançaram nisso, que é a questão do você fazer o pagamento, porque o Reed dizia isso, como a Carmen também, que o poder aquisitivo das classes trabalhadoras não tinham condição de ter casa própria. Quer dizer, por mais barato que você fizesse uma unidade de habitação, ela nunca estaria ao alcance de uma prestação razoável para o trabalhador. Então, que era necessário que realmente o poder público investisse e abatesse no seu salário até um percentual de, no máximo, 20%, e que isso servisse para a garantia de habitação do morador, inclusive com facilidade para que, se ele precisasse mudar, como a vida apresenta, você precisa mudar de apartamento para um maior, começa a ter filhos, coisas assim. Então, o conjunto tinha sempre unidades habitacionais de 1, 2, 3 e 4 quartos, para abrigar essas famílias. Para esse tipo de ocupação, eles tiveram um trabalho social com assistentes sociais durante um ano. Foi mobilizada uma equipe da melhor qualidade, realmente pessoas excepcionais, que trabalharam, fizeram uma inscrição com cerca de 600 funcionários da prefeitura, para poder ocupar cada um no seu lugar certo, educando, inclusive, aqueles que ainda não tinham vivência com apartamento, etc. Não é verdade que eram todos pessoas que vinham de uma situação muito precária ou favelados, e que não saberiam morar, não era isso, não. Muitos já moravam em casa, em apartamento, mas eram de uma renda baixa e que precisavam ter uma outra condição de entender o que era morar coletivamente. Essa ideia do coletivo é que predomina o tempo todo. Coisa. Além disso, tinha uma escola avançadíssima, um posto de saúde também avançado. A proposta, por exemplo, que a Carmen Portinho apresenta, de que deveria haver uma lavanderia coletiva. Vocês imaginem, naquela época, importar máquinas da Alemanha para lavar roupa, que nós não tínhamos conhecimento disso, que era possível, com o objetivo de dar mais tempo à mulher, para que a mulher tivesse mais tempo para cuidar das crianças, para trabalhar. Isso tudo está escrito claramente em 1900, final da década de 40, 50. Então, o Pedregulho, além disso, tem... eu vou voltar aqui, só para vocês entenderem. Existe um bloco, que é o bloco maior, chamado Bloco A, serpenteando a encosta. Ali tem 2 blocos retos, que são 2 blocos de habitação também. Aqui no centro, a proposta era colocar a escola no centro, porque a escola, segundo a proposta dele, deveria ser o centro da preocupação de todos. Inclusive, ela teria um papel também de reunião cívica de todos os moradores. E essa escola era dotada de ginásio, piscina
e quadras para que as crianças pudessem ter não só uma educação física e esportiva desenvolvida, mas que os moradores pudessem usufruir também nas horas livres. E ali tinha um posto de saúde e aqui o mercado e a tal lavanderia coletiva. Aqui uma planta. Bom, aqui a gente já vê uma imagem do arco do ginásio com a parte do bloco maior, o bloco A, serpenteando, que se acomoda à topografia. Isso também é essa implantação do pedregulho absolutamente extraordinária, porque ele tira partido. O terreno tem 52 mil metros quadrados, a maior parte plana, mas a partir de um determinado momento ele vai a 50 metros de diferença da cota do meio-fio embaixo. Exatamente nessa encosta, que é serpente, ele acomoda o edifício, nisso em pilotis, de maneira que não há necessidade de mexer, né, e fazer terraplanagem, fazer cortes abruptos e muros de arrimo no terreno. Isso foi realmente uma proposta absolutamente inovadora. E ele cria um pavimento intermediário, que é como se fosse uma rua intermediária, isso já havia uma proposta de Le Corbusier nesse sentido, uma rua intermediária que dá acesso aos pavimentos, aos apartamentos de cima e os de baixo. Com isso, evita o uso do elevador, que era um custo muito alto na época. Isso é feito através aqui no... é outra imagem. Nessa imagem, através do corte, vocês veem, aqui está a rua, aqui está o terreno, ele lança uma ponte em que você chega no pavimento intermediário. E aí ou você desce a 2 pavimentos, e aqui embaixo ficam os apartamentos pequenos, de um quarto e sala, e em cima ficam 2 grupos de apartamentos duplex. Tem o quarto e o quinto, formando um apartamento, e o sexto e o sétimo, formando outro apartamento. São apartamentos duplex, em que ficam os quartos em cima, com um banheiro, e embaixo a sala e a cozinha. Isso lançado através de uma lâmina, em que os apartamentos passam a ter abertura para os 2 lados. Isso, nessa região de Benfica, foi fundamental por causa da aeração. Você, abrindo as janelas, mesmo num dia muito quente, a aeração, o clima, o microclima de cada apartamento é muito diferente, é muito agradável. Os moradores todos acentuam isso, né? Foi feito... E é uma quantidade de soluções arquitetônicas pensadas para que você possa criar uma arquitetura de alta qualidade para um público que tinha necessidade de ascensão social. Isso é um pensamento de Ried muito avançado e que todos nós arquitetos hoje defendemos, que por uma situação de precariedade, para pessoas que têm uma carência, você não pode fazer uma arquitetura também precária, uma arquitetura pobre, que foi um pensamento dominante no Brasil durante muito tempo. Se exatamente para essas pessoas, você tem que fazer uma arquitetura de qualidade, para que essa arquitetura contribua para a elevação da autoestima das pessoas e contribua para o fortalecimento da cidadania dessas pessoas. Então, isso está embutido no pedregulho em todos os momentos. Em todos os momentos você vai participando e sentindo. Aqui, por exemplo, você tem uma circulação, que é a circulação que vai serpenteando nesse bloco A. Ela é suficientemente ampla como circulação para que você possa ter quase que uma extensão da casa. As mães, por exemplo, poderiam abrir a porta, deixar as crianças brincando, aí elas formavam grupos de brincadeira e formam isso até hoje, e elas continuarem trabalhando na cozinha, em casa, qualquer coisa. E isso é vedado, como a estrutura foi colocada deixando em balanço essa parte da circulação, você não tinha nenhum apoio aqui atrapalhando, você poderia vedar essa parte com o combogós. E o combogó que a gente vê aqui na circulação provoca uma luz filtrada que é absolutamente extraordinária. E esse espaço virou um espaço de sociabilidade, um espaço comunitário, porque as pessoas
se reúnem aí no Natal, na Páscoa, nos aniversários, fazem festas aqui, reunindo os vizinhos e os amigos de uma forma muito rica do ponto de vista da sociabilidade. Aqui é uma outra visão do Bloco A, né? Aqui é uma visão com foto da época da inauguração do Bloco Reto, aquele Bloco B que eu falei, em que há um jogo de sistema com bogós vazados, com uma varanda e um recuo, que é espetacular, é uma coisa assim de uma beleza plástica muito grande. Infelizmente, quer dizer, aí entra um outro aspecto o poder público não assumiu a questão do pedregulho. Ele levou muito tempo para ser terminado, causou uma reação muito grande na sociedade, muitas vozes ficaram contra de se gastar tanto dinheiro e fazer uma coisa tão nobre para pessoas de baixa renda. Aquela escola, como princípio, foi colocado um painel do Portinari, um painel do Bulemax, um painel do Anísio Medeiros, que era, como está dito, as crianças têm que conviver desde cedo com arte. Então, o recreio, por exemplo, tem um painel completo do Bulemax, que são crianças brincando, de uma beleza extraordinária. Nós vimos aqui, esse é o Bloco B reformado. Mudaram a cor, mudaram tudo. Aqui tem a escola com o arco do ginásio, e esse é o painel do Portinari. É um painel de azulejos, em que ele fez uns desenhos. Aqui tem uma outra visão dele, e um azulejo que são de crianças pulando carniça. Aqui vocês observam a composição extraordinária desse arco, com o movimento em curva do Bloco A e aquele elemento que são as salas de aula, que ficam em cima e o recreio embaixo, coberto pelas salas de aula, e com acesso de uma pequena rampa, uma rampa muito suave, que vem com a mesma pavimentação do recreio, o recreio em pedra portuguesa, que sobe a rampa toda pedra portuguesa, você chega em cima. É uma coisa emocionante poder participar e ver essa obra. Aqui estão as salas de aula, todas elas com uma varanda, e onde as crianças podiam criar jogos e tudo. E aqui tinha uma área também que eles mantinham para plantação, para dar uma educação em relação à natureza. E aqui está o painel do Burlemax no próprio recreio. E todo o painel tem... Essa é uma visão do posto de saúde, que foi abandonado depois, é isso que está mostrando a vocês. Com a mudança que houve de governo, houve uma mudança completa de política, passou-se a trabalhar novamente com erradicação de favela, e houve um desestímulo, porque o pedregulho passou a ser, a partir dos anos 60, sobretudo dos anos 64, que foi criado o BNH, o Banco Nacional de Habitação, o pedregulho passou a ser um mau exemplo nesse sentido, porque era tudo que eles eram contrários, o pedregulho propunha. Então, ele começou a ser abandonado, e foi muito gravemente abandonado. Vocês veem, por exemplo, o posto de saúde ficou nesse estado, né? Roubaram todos os azulejos, tiraram as esquadrias, ele ficou uma ruína. E aqui tem uma visão também de uma composição belíssima, que era a lavanderia e o mercado. Enfim, finalmente, a partir de 2011, o governo do Estado resolveu enfrentar a questão do pedregulho, que é um reconhecimento mundial. Eu, por estar envolvido com isso, recebi já inúmeras manifestações e perguntas de pessoas de vários países que vêm perguntando por que o pedregulho está nesse estado. Isso foi mostrado ao governo do Estado, que se sensibilizou e resolveu restaurar. A restauração está na segunda fase, está parada no momento, porque terminou a segunda fase e ainda não se conseguiu fechar o contrato da terceira fase. Mas já avançou bastante. O Bloco A já foi feito uma boa parte, pelo menos a parte de soluções emergenciais, estruturais e de esgotamento sanitário foi melhorado, mudaram-se as esquadrias,
recuperaram o pavimento coletivo, enfim, tem um avanço bastante grande. Isso aqui é uma capa de revista já de algum tempo, em que mostra o pedregulho como uma pedra preciosa da cidade e da história da arquitetura. Eu pulei uma coisa, já vou encerrar, porque sei que já está em cima da hora e não dá mais. Mas é que eu acho muito interessante, em frente ao Museu de Arte Moderna, o RID fez uma joia de projeto, uma joia de construção para o Rio de Janeiro, que é uma passarela. É uma simples passarela que é como se fosse um pássaro decolando do jardim. É uma coisa lindíssima. E eu chamo a atenção de vocês que, se é que já não passaram por ela ou não pararam para admirá-la, que façam isso, porque realmente é uma das obras mais preciosas do ponto de vista de concepção. Um dos maiores cronistas brasileiros, que foi o Rubem Braga, ele escreveu certa vez o seguinte: aquela ponte lançada sobre a pista em frente ao Museu de Arte Moderna é uma das coisas mais belas do Rio. A gente vê que é possível fazer poesia com cimento e entende que a linha reta é irmã gêmea da linha curva e que o cálculo mais sábio pode realizar na maior emoção da simplicidade. Muita gente passa por ali sem reparar na elegância extraordinária dessa passarela, mas não aquele português, chofer de táxi, com quem eu vinha conversando. Confessou-me que passou muitas vezes por baixo daquela ponte sem reparar nela. Um dia, porém, leu no jornal que ela custara não sei quantos milhões. Um absurdo. Então, reparou e achou muito bonita. Como não levava passageiro naquele momento, parou o carro, saltou e foi olhar a ponte de um lado e outro. É uma beleza, seu doutor. É reta e, ao mesmo tempo, é enviesada. É forte, mas parece que está solta no ar. Vou lhe dizer uma coisa, senhor doutor. Pode ser custado muito caro, mas aquilo não é uma ponte, é um monumento. Mesmo que não tivesse serventia, está ali para enfeitar a cidade. É um monumento, seu doutor. Afonso Eduardo Ride, o autor da passarela, que morreu em 64, gostaria de ter ouvido esse elogio comovido de um homem humilde. E, realmente, a morte de Ride em 64 nos tirou essa possibilidade de uma obra muito mais ampla e magnífica. Ele morreu com 55 anos. Ele poderia, como hoje, como está a saúde elevada das pessoas nesse sentido de expectativa de vida, ele poderia ter ficado vivo até os 80, 85 e produzido pelo menos mais uma centena de obras extraordinárias. Foi realmente uma perda fundamental, mas ficamos com essa marca de um arquiteto extraordinário. Muito obrigado. Muito obrigado, Alfredo. Aqui tem um... Só lembrando a vocês que, se quiserem ter mais informação, a TV Sesc, talvez no Sesc se consiga, eles fizeram uma série chamada Arquitetos Brasileiros. E tem um filme só sobre o Ride, que é muito bem feito, muito interessante. Também foi feito um filme sobre a enteada dele, Ana Maria Magalhães, chamado Ride, a Construção da Utopia. E uma outra cineasta brasileira fez um filme sobre o Pedregulho, que é o Pedregulho, o Sonho é Possível, onde essa história está contada com mais detalhes. Quem tiver interesse, pode procurar. Obrigado, Alfredo.